Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente discutir e tentar entender um pouco melhor um dos conceitos mais fundamentais da nossa vida enquanto sujeitos dentro das nossas relações sociais. Hoje a gente vai buscar compreender um pouco mais sobre o conceito de cidadania. Este que é um conceito político que garante minimamente muitos dos nossos direitos e da nossa dignidade enquanto ser humano, respeito à nossa dignidade enquanto ser humano, mas também é um conceito que exige de nós o cumprimento de uma série de deveres para que a sociedade literalmente funcione dentro de uma harmonia, dentro de um bem-estar e que literalmente possamos produzir este respeito à condição humana nesse sentido. Então, as primeiras grandes preocupações sobre o conceito de cidadania começam ainda lá atrás com as culturas clássicas, em especial com os gregos, no mesmo contexto do surgimento da democracia, da participação política nas decisões da sociedade. Os gregos tiveram que criar um conjunto de leis que buscasse promover a igualdade entre os sujeitos. E aí começam a nascer as primeiras discussões, tanto em questões políticas quanto em questões filosóficas. Quem eram os cidadãos? Quem teriam direitos? Como que você garante, o direito à igualdade entre os sujeitos? Legando essa discussão política, os romanos então vão, influenciados pelos gregos, vão ampliar essa discussão, vão aprofundar também essa discussão, e é justamente da palavra latina civitas que surge a palavra cidadania, que já que civitas para os romanos era como eles tratavam e como eles conceituavam as cidades no conceito político, no conceito de você se envolver, de você participar das decisões, que eram necessárias sobre os conceitos e o contexto político das decisões. Então, a partir daí começa a se ampliar e se discutir. Durante toda a Idade Média e Idade Moderna, nós não temos uma discussão profunda sobre o conceito de cidadania, e ele volta à tona só lá após a Revolução Francesa ou durante a Revolução Francesa. E aí nós temos o início das grandes conquistas e a efetivação daquilo que hoje a gente chama de Estado Democrático de Direito. Quando produzimos um documento que hoje a gente chama e costuma conhecer como documento dos direitos humanos, que vai colocar e pontuar aquilo que minimamente é necessário para reconhecer e preservar a dignidade da condição humana. Então, a partir daí começa a se ampliar, começa a se construir o conceito e o direito à cidadania. Por isso, nós costumamos classificar essas conquistas da cidadania em gerações. A primeira geração do direito, à cidadania nasce lá com a efetivação dos direitos civis e políticos. Então, um direito civil é o direito mais básico, nosso direito à vida, nosso direito à liberdade, nosso direito à propriedade, aquilo que chamamos também de direitos naturais, o nosso direito de livre associação, nosso direito de propriedade particular, de ir e vir, de de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, Junto com esses direitos civis, nós temos a ampliação para o direito político que não faz sentido se você não tiver o direito civil. Então, o direito político consiste basicamente em você poder participar das decisões políticas da sociedade, de votar e ser votado, também do direito de formação de partidos políticos, agremiações, enfim, o direito de liberdade de manifestação, participar de concentrações, passeatas, comícios, enfim, de manifestar a sua liberdade, o seu direito e o seu pensamento nesse sentido, desde que não fira e não desrespeite a liberdade de locomoção das outras pessoas e também a liberdade de expressão das outras pessoas. Então, por isso, esses direitos civis e políticos nós costumamos chamar de direitos de primeira geração, ou também de direitos negativos, já que esse direito à vida, à liberdade e à propriedade privada são direitos minimamente que qualquer ser humano precisa ter esses direitos reconhecidos e garantidos pela lei e pelo Estado. Então, esses direitos têm que ser minimamente já reconhecidos de cara para os sujeitos e para os cidadãos. Os direitos de segunda geração foi a conquista dos direitos sociais,
aqueles que garantem os pressupostos básicos para uma vida digna, né? Então são eles: um trabalho digno, alimentação, saúde, moradia, educação, lazer e segurança, seguridade social. Então, esses direitos que hoje a gente classifica como direitos sociais são de segunda geração e vão ser conquistados ao longo do tempo para a promoção desta igualdade entre os sujeitos. Esses direitos de segunda geração nós chamamos de direitos positivos. Positivos por quê? Porque esses direitos, para serem materializados para os cidadãos, precisa de uma ação, seja do Estado ou seja dos indivíduos, da sociedade civil, né? Exige uma organização da sociedade para que eles possam literalmente acontecer, porque eles não acontecem de forma natural, sem esta intervenção da sociedade nesse sentido. Tá? A terceira geração são gerações, da terceira geração em diante, são discussões sobre cidadania mais contemporâneas, com as grandes mudanças que temos. Então a terceira geração marca os direitos difusos. Hoje vivemos basicamente em uma sociedade que a gente costuma chamar de cosmopolita. Vivemos uma relação de comunidade global onde nos deslocamos, fazemos comércio, temos contato com várias pessoas no mundo. Então alguns direitos já vêm sendo discutidos como garantia da cidadania da comunidade global. Esses direitos são então o direito à paz e basicamente um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável para as nossas gerações e para as futuras gerações. Então isso já é considerado um direito à cidadania. Enquanto sujeito do mundo, sujeito global, eu tenho direito, você tem direito a um ambiente de paz e um equilíbrio ambiental, né? Uma sustentabilidade para que mantenhamos os nossos recursos e a nossa sobrevivência. A quarta geração são os direitos genéticos. Com o avanço das pesquisas, das possibilidades e da ciência, vem se possibilitando, né, algumas questões, inclusive, que podem provocar danos previsíveis e imprevisíveis com essas pesquisas e esses avanços. Então, especialmente dentro da engenharia genética, algumas questões já estão sendo discutidas para estabelecer-se alguns limites, tanto no sentido do limite mínimo como do limite máximo, nessa perspectiva genética. E a quinta geração está ligada às questões cibernéticas da utilização de dados e informações dentro da internet, né? Então hoje a gente utiliza de forma extremamente frequente redes sociais, a internet, oferecendo dados ou oferecendo possibilidades da captação de informações sobre nós com o uso da internet. Então, até onde vai esse limite da utilização de dados? Como esses dados estão sendo utilizados? O que se pode e o que se não pode fazer a partir daí? Então, essa discussão já vem acontecendo dentro da área do direito para preservar essa dignidade, o bem-estar e a segurança dos cidadãos. Lembrando que a sociedade, a democracia, os estados de direitos modernos, para funcionar, eles precisam de duas coisas básicas, né? O direito à liberdade e o direito à igualdade. Então precisamos criar mecanismos de fomentar esta liberdade e a igualdade entre os cidadãos. Mas ao mesmo tempo, temos que criar mecanismos de que barre também e crie limites para essa liberdade e essa igualdade, já que se elas forem extrapoladas, elas vão ferir os seus próprios princípios nesse sentido. Então o desafio da discussão sobre cidadania, discussão e o desafio dos estados democráticos de direito, da democracia contemporânea, é criar mecanismos que ao mesmo tempo fomente a liberdade e a igualdade entre os sujeitos, mas também crie barreiras para que eles não extrapolem e possam literalmente fazer o que bem entender. Então esse é um dos conceitos básicos, por isso essa discussão, de forma geral, se apresenta de uma forma tão simples, mas ela é uma discussão extremamente complexa, porque precisamos encontrar justamente esses mecanismos sociais, políticos, econômicos, culturais, para promover esse direito à igualdade, esse direito à dignidade humana entre os sujeitos, ok? Então esse hoje é um pouquinho dessa discussão tão importante, tão fundamental, que é a discussão e o entendimento e a compreensão do conceito de cidadania, tá? Então, gostou do vídeo? Deixa sua curtida, segue o canal, ativa aí
o sininho e as notificações para receber mais informações sobre sociologia, sobre história, sobre literatura, enfim, sobre as ciências humanas como um todo.